Bater palma adiantado é pagar adiantado. Vai que vocês não gostem, vão ter que retirar as palmas tudo de novo. Boa tarde. Está todo mundo almoçado, alimentado e acordado? Então tá bom. Bom, nós vamos falar sobre resiliência. Mas a questão da resiliência, a gente tem que pensar nas nossas premissas. E se a gente perguntar para as pessoas o que você quer, a pessoa vai dizer, eu quero ser feliz. E quando a gente parte da premissa de ser feliz, fica complicado, porque tudo que não chegar a ser felicidade não é bom, é frustrante. Então você pode ter uma situação boa, mas ela não é ótima. Então o bom e o ótimo são inimigos. Então se a gente pensar, ser feliz, o ser feliz ele é do campo das idealizações. Eu idealizo alguma coisa e vou em busca de algo que muitas vezes é inviável. Então, quando eu parto da premissa, eu quero ser feliz, nada que cause dor, sofrimento, é encarado como bom, como aprendizado, como escola. E o problema da realidade, da vida real, é que na vida real não tem fantasia. Na vida real, as pessoas acordam descabeladas, as pessoas ficam bravas no trânsito, as pessoas adoecem, as pessoas se frustram com uma série de coisas. Então, a vida real briga um pouco com o conceito de felicidade, com o conceito pleno, que é o que as pessoas buscam. Se não alcançar essa felicidade, o que é que nós vamos ser? Ansiedade e frustração. E o que é que nos move? O que nos move é um estado de perfeição que às vezes é inatingível. E quando a gente ouve, muitas vezes, as palestras, nós escutamos assim, precisa, tem que... E as pessoas não sabem como chegar lá. Porque não tem uma receita para isso. Tem um trabalho a ser feito. Então, a vida é feita de metas viáveis, de metas possíveis. Isso daí é meio assim. Eu fico pensando no conceito de casamento que Emmanuel coloca em Pensamento e Vida, que eu imagino uma mulher ser pedida em casamento com essas palavras: regime de convivência no qual duas pessoas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Você gostaria de estabelecer comigo um regime de convivência no qual nós... Veja, a pessoa desiste no ato. Então, como é que a gente cria essas situações? Porque Emmanuel, ele é muito concreto. O Emmanuel dos romances é diferente daquele quando ele escreve coisas de orientação, enquanto ele vive a questão dele, a vida dele, e aquilo que é o fruto da evolução e do conhecimento dele. Então, idealizações e fantasias são inatingíveis. Sociedade competitiva. Tudo que nós vemos na vida, que somos incentivados, você tem que ser o melhor, você tem que entrar na universidade, você tem que conseguir a melhor nota, você tem que seguir determinada carreira, você tem que ser jovem eternamente, você tem que ser... Tem que. E a vida não tem isso. Então, a sociedade competitiva, ela diz não tem lugar para todos. É um conceito materialista. Se metade deste salão for à praia, a outra metade irá um outro dia, porque não terá sol para as duas partes. Competição é isso. Então, não tem lugar para todo mundo. Portanto, nós olhamos do lado para as pessoas como se fossem tomar os nossos lugares. E isso também é uma premissa. Eu tenho que ser melhor. A criança tem que ser a melhor. Não basta que ela seja boa. Ela tem que ser a melhor. Então, acho que essas questões a gente precisa ver o que é o não, nunca é suficiente. Então, a nossa formação é para ganhar. Portanto, é uma visão materialista. E não compartilhar, que é a empatia. Capaz de me colocar no lugar do outro, imaginar como o outro se sente.
são pontos para a gente já começar a falar de resiliência. Então, resiliência, como definição, é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, é adaptar-se a mudanças, superar obstáculos, resistir à pressão de situações difíceis, adversas, sem entrar num surto, seja psicológico, emocional ou físico. E buscar, ele não entra nesse estado porque eles têm estratégias para lidar com a vida do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Então, resiliência é a capacidade de manter-se sereno diante de dificuldades. E é fruto da maturidade emocional. Portanto, partir da premissa de vou ser feliz é um conceito de imaturidade emocional, fruto dessa imaturidade, e que, portanto, já vai gerar uma insatisfação e uma frustração como ponto de partida. E a frustração, o que é? É um estado emocional que acompanha a interrupção de um comportamento motivado. Quer dizer, você espera conseguir alguma coisa, mas aquilo não acontece. Você tem uma expectativa emocional, você tem até algo a realizar, vamos partir daquela premissa, e aquilo não acontece daquele jeito. Então, a frustração, ela vem num estado diante dessa situação. É também um estado psíquico que resulta do bloqueio da motivação provocada por barreira que impeça de alcançar um objetivo. Então, a gente costuma dizer que a felicidade está onde nós a colocamos. E nós nunca a colocamos onde estamos. Essa é também uma das questões que a gente precisaria olhar com atenção. Então, é a capacidade humana de enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidades. Esse ponto nos leva a refletir um pouco. Nós precisamos fazer as pazes com Deus. Porque a pessoa passa por todas as dificuldades, por problemas seríssimos e atribui a Deus. E mesmo na doutrina espírita, há um entendimento equivocado a respeito do sofrimento. Ele não está lá com o computador na mão, pontuando, põe 1, tira 10, ponta 1. Então, nós precisamos nos entender a partir daquela questão que foi lembrada ontem, que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, Deus não pode fazer uma coisa. Ele não tem a capacidade de criar imperfeito, de criar errado. Ele não tem como refazer o serviço. Não gostei da Ercília, então deixa eu fazer de novo. Ele não faz isso. Por quê? Porque ele nos criou potencialmente perfeitos. Tudo que nós temos para caminhar pela evolução já está em nós na qualidade de espíritos. Portanto, todo o trabalho de evolução é o trabalho de tirar de dentro. A psicoterapia não tem nada para criar. Ela é uma ferramenta de tirar de dentro. A doutrina espírita, que também não oferece a salvação, também é uma ferramenta de tirar de dentro, de desenvolver o quê? Autoconhecimento. Mas eu gostaria tanto de ser diferente, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser assado. E aí vem o conceito de reencarnação. Pois é, esta foi montada deste jeito, esta foi para isto. E o que a gente tem? Tanto no Livro dos Espíritos, como nas obras de Emmanuel, André Luiz, eu poderia citar aqui o que é um eixo de reencarnação, que é a transformação de tendências em qualidades. Então, eu posso fazer tudo dentro daquele projeto.
Eu não tenho como sair de algo que já foi definido com a minha autorização, com a minha participação e dos benfeitores naquilo que é o cerne da questão desta existência. Por quê? Porque, como nós já vimos, este veículo de expressão já foi montado com todo o equipamento necessário para nós virmos fazer aquilo que viemos fazer dar certo. Então, é a transformação de tendências em qualidade. Então, vamos pensar na figura do psicólogo para não ofender ninguém. Se eu falar para vocês, psicólogo, eu sou uma pessoa com cara de depressiva? Eu sou depressiva? Não. Eu tenho mania de perseguição? Eu tenho uma paranoia? Também não tenho. Eu sou fofoqueira? Vocês vão falar que não. No entanto, eu preciso de todas essas ferramentas para, por mais de 30 anos, me fechar numa sala e ouvir problemas. O dia está bonito, as coisas estão fantásticas, e eu estou ali ouvindo problemas. E se me perguntassem, o que é que você quer fazer se você pudesse escolher uma nova profissão? Eu gostaria novamente de ser psicóloga. Mas e a tal da mania de perseguição? É muito interessante, porque uma vez uma paciente minha, ela comentou, você vai encontrar com fulano, dê um abraço nele. Eu falei, não posso. Porque eu estou sob o sigilo. E isso é ética profissional. Eu não poderia aqui falar nome, eu não poderia expor aquela pessoa. E aí o cúmulo da paranoia é a pessoa trazer um sonho e nós nos dedicarmos, eu me dedicar a interpretar o sonho. Mas aí eu digo assim, como é que é essa história de tendências? Eu não vou dizer quando eu era pequena, porque eu continuo pequena. Mas quando eu era criança, eu gostava de brincar, sabe do quê? De montar quebra-cabeça. O pessoal falava, mas escuta, ela gosta de brincar de quebra-cabeças? E até hoje eu monto quebra-cabeça. Eu estou em busca daquele sofrimento, daquela dificuldade, daquela potencialidade, que é a peça que encaixa no quadro daquela existência. Então, na realidade, todas as pessoas que trabalham comigo são espíritos. É o espírito que vai lá para a terapia. Por quê? Porque aquele corpo que foi montado de acordo com as necessidades daquela situação, daquela reencarnação, ele serve para esta reencarnação. Então, eu preciso de algo que me sinalize. E se eu não fosse psicóloga? Se já está como ferramenta, porque não é como doença. Eu não adoeço eu não estou falando de adoecer. É que não inventaram um nome bonito para o outro lado da mesa. Né? Então, eu provavelmente adoeceria. Eu provavelmente ficaria depressiva. E também não tendo quebra-cabeças para montar, fechada na sala e dali não pode falar mais nada, então eu também ficaria com mania de perseguição. Eu vi que tem aí alguém olhando estranho para mim. Né? E eu não teria alternativa. Se eu falar para vocês que eu não gosto de saber da vida alheia, vocês acham que eu não gosto de vida alheia? Como é que vocês acham? Que eu não gosto de ouvir falar da vida alheia? Só que eu transformei isso em profissão. Então, o que eu fiz? O que é que se faz? Nós canalizamos a tendência, que não é boa nem ruim, ela é para nós trabalharmos naquele campo de aprendizado e transformá-la em qualidade, como diz André Luiz em Missionários da Luz. Então, o eixo da existência é, eu venho com tendências que eu não posso mudar, e a minha única possibilidade é trabalhar esse conjunto de tendências de forma socialmente aprovada e produtiva. O que é socialmente aprovada e produtiva? Não é socialmente aprovado e produtivo eu ficar no muro olhando a vida alheia e ser fofoqueira. Né? Então, nós vemos que a reencarnação passa por isso. Portanto, onde é que entra a resiliência? A resiliência, ela entra num campo que é o meu aprendizado que eu vim fazer aqui. Nós viemos para nos fortalecer. Nós viemos para
mostrar que dentro, para nós mostrarmos para nós mesmos, que nós temos dentro de nós um conjunto, a centelha divina, o que você chamar. Mas eu tenho isso dentro de mim. E eu não tenho como mudar isso. Portanto, a evolução, ela é totalmente, nós não temos como impedir a evolução de acontecer. É o nosso destino. Pode demorar, porque ela está ao nosso encargo. A minha evolução depende de mim. E eu tenho que buscar instrumentos e ferramentas para poder evoluir, para poder caminhar. Porque essa é a meta divina. Esse é o plano de Deus. Bom, então, eu preciso olhar para as coisas e ao invés de chorar, por que isso aconteceu comigo, buscar culpados, ao invés de falar, aqui tem um obstáculo, falar, olha, aqui tem um degrau. Como é que eu vou subir esse degrau? E me organizar para isso. Mas isso é mais possível, pode ser possível também de outra forma, mas enfim, isso é possível pensando em termos de reencarnação sucessiva. De uma reencarnação atrás da outra. Porque aí eu tenho uma sequência. Mas eu não lembro do passado. Não importa. Se eu tiver um entendimento de que eu sou um espírito destinado à evolução, eu sei que tudo aquilo é momentâneo e é uma prova, um teste. Eu não sei como é que é o ensino universitário aqui em Lisboa, mas no Brasil nós ainda temos, vestibular. Você sabe o que é isso? É um exame muito difícil para entrar na faculdade. Então, mas ninguém fala, nossa, eu estou em provas de expiação porque quero entrar na faculdade. Nós olhamos como um desafio, como uma proposta de crescimento onde a gente tem uma vida melhor. Busca uma vida melhor. E como Emmanuel coloca, o nosso diploma é a nossa carta de crédito. Portanto, eu preciso desse conjunto de tendências porque eu vim para uma determinada situação. Isso não é fatalismo, que fatalismo é diferente de determinismo. Porque no determinismo significa, olha, esse é o conjunto de possibilidades que você tem. E eu vou trabalhar em cima disso. Se fosse uma questão de fatalismo, que é o que eu diria? Puxa, foi para me complicar a vida. Então veja, esta existência, ela está destinada ao sucesso. Então, nós quando olhamos uma dificuldade, nós temos que pensar, é para eu parar aqui e me frustrar? Ou é para eu dizer, esse é o meu degrau, é esse o meu tanto de evolução com relação a esse quesito? Então, a falta de resiliência, ela gera o quê? A desistência diante de obstáculos. E nós temos o quê? O fracasso. Muitas vezes a pessoa não tem resiliência e vive começando projetos que nunca são concluídos. Por quê? Porque as conquistas, elas são difíceis. Eu acho que nenhum de nós consegue hoje, ontem e hoje, discutir tudo que está aqui se todos não estivessem imbuídos do desejo de estudar. Então, acho que pensar nisso. Quando eu tenho um obstáculo, eu tenho que pensar o que é que ele significa na minha vida. Mas então, qual é o ponto de equilíbrio entre perseverar e desistir? Aí nós temos que analisar essa questão. Nós temos que ter bom senso para analisar essa questão. E ver como é que eu entro numa situação de crescimento, todas elas são de crescimento, mas assim, eu vou levar isso para frente, e quando não, isto não serve para mim. De novo tem a maturidade. Nós não precisamos entrar em todas as situações, porque nós sabemos analisar direitinho o que nos serve e o que não nos serve. E a verdade é o dado que vai nos permitir usar algo chamado bom senso. Então, o precisa ou tem que é difícil porque nós vamos sempre ficar com uma sensação de inadequação. Poxa, mas eu não consigo. De que maneira que eu vou chegar? Porque a vida não tem fórmula, mas ela tem um modelo fantástico. E o modelo, ele no momento, ele também não é viável, mas ele nos dá
dicas, nos dá possibilidades de como podemos aprender melhor. Então, na resiliência, quer dizer, quando eu tenho a coragem, a força de lidar com a adversidade, eu tenho uma força dentro de mim que nos leva a suportar uma determinada situação. E quando eu falo de resignação, eu também tenho uma força. Mas a resignação, ela aparece diante de algo que eu não posso mudar, que é a contingência, que é o é assim. Porque tem coisas que são assim. E eu preciso aprender a lidar com isso. Então, muitas vezes, eu tenho que usar a resignação e também trabalhar a questão da resiliência. Porque tem coisas que nós não podemos mudar. E eu tenho que ter a maturidade, eu tenho que desenvolver uma maturidade para poder entender isso sem cair numa revolta, sem cair numa situação de desespero. Então, resiliência é uma força, é uma energia dentro de nós, e a resignação também. Um serve para suportar, o outro para entender a contingência. No Livro dos Espíritos, na questão 171, tem uma questão que é sobre o que se funda o dogma da reencarnação. E eu coloquei aqui uma nota de rodapé do Herculano Pires. Ele diz assim: todos os espíritos também tendem à perfeição. Por quê? Porque Deus não cria errado. E Deus lhe proporciona os meios de consegui-la. E com a prova da vida corpórea, é aqui, é agora, é desse jeito, é com esse conjunto de possibilidades. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontram obstáculos ao seu melhoramento, independente da sua vontade. Muitas vezes nós não estamos em busca conscientemente de um melhoramento, mas estamos vivendo de uma forma que, em que pese não ser consciente, está pautada pela ética, pela responsabilidade, pelo carinho pelos outros, por valores. E esse é um ponto interessante da doutrina espírita, porque eu fui evangelizadora, portanto, de crianças. E os livros de historinha de crianças, eles não falam de doutrina espírita a princípio. É só mais tarde que vai falar. Eles falam de valores. Então, nós temos lá o pernilongo que não fazia fium. E ele foi execrado pelos seus semelhantes, porque era o único pernilongo que não fazia pium. E ele vai embora chateado, e encontra lá na floresta a Dona Coruja, que tem uma orquestra. E ela o convida. Ele diz: olha, mas eu não sei fazer fium. O que é que você sabe fazer? Eu sei fazer do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ele tinha um talento que foi super aproveitado no lugar adequado. Então a busca é: qual é o meu talento? E com isso eu estou lidando com o quê? Com a diversidade, com a diferença, com aquele que é diferente, que tem um talento. Eu preciso olhar para o outro sabendo que ele tem um talento. E chegamos a um ponto da evolução que nós precisamos pensar que, se Deus não criou para o sofrimento, mas para a perfeição, se eu sou potencialmente pronto e perfeito, eu tenho que me olhar com mais autoestima. Eu tenho que pensar que as dificuldades que eu enfrento, elas são provas para que eu me torne uma pessoa melhor. E que esta existência é apenas um pedaço de tempo na longa estrada da evolução. Então, acho que pensaram um pouquinho nisso. E também, ação e reação, André Luiz: a ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. A culpa nunca é do outro, é sempre com a gente. A questão é sempre com cada um. Muitas vezes a pessoa fala: eu estou assim porque o meu marido fez aquilo, eu estou assim porque o meu patrão fez tal coisa. E eu digo: o outro nunca é culpado das suas questões, porque o que importa é que a vida é vivida e enfrentada por você na sua condição. E aí a questão do sofrimento, e eu coloquei um pedacinho do Espírito em Terapia, que diz assim, que na doutrina espírita o conceito de destino está intimamente associado ao objetivo da reencarnação. Portanto, essa questão do destino é para esta existência.
né? Então, o que eu vim fazer aqui? É fruto de uma relação de causa e efeito, portanto, não tem a ver com punição e nem com castigo. Mas assim, mas então eu vim para sofrer. Não, você veio para aprender, sofrer é a sua escolha. E o sofrimento é uma escolha. Porque eu posso, é lógico, somos humanos no início de uma evolução espiritual e ainda nos impactamos muito com tudo isso. É claro que nós estamos olhando para isso tudo como meta. Nenhum de nós consegue tudo que está sendo dito neste evento. Mas são sinalizações para a gente tentar seguir, para a gente tentar utilizar ao nosso próprio modo. Então, fruto de uma relação de causa e efeito, em função de coisas do passado, de atitudes do nosso passado, que pode ter sido positivo, que pode ter sido negativo. E a partir daí é que serão selecionados os pontos básicos de aprendizado desta existência. E se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber claramente o que nós viemos fazer aqui. Eu digo, onde você reencarnou? Ah, eu reencarnei em Portugal. Quando? Em 1900 e quanto? O que isso significa? E aí a pessoa vai pensar nisso. O que é que significa nascer no Brasil? Numa determinada época? Claro que no planeta todo nós temos muitas questões de sofrimento. Mas qual é o meu papel nisso? Bom, eu vim preparada para lidar com o sofrimento e exercer uma profissão que eu considero a profissão da esperança. A ciência e a arte da esperança. E é isso que nos move. Qual é o meu papel? Porque ninguém evolui sozinho. Nós estamos aqui porque, através do nosso aprendizado, nós nos sensibilizamos e podemos desenvolver empatia. E desenvolvendo empatia, eu posso exercer, então, o amar o próximo como a si mesmo, que é a regra deixada por Jesus. Eu não tenho como amar o outro. Se eu chamar de amor, eu estou equivocada. Se eu não tiver autoestima, se eu não tiver auto-amor, auto-perdão, se eu não tiver dentro de mim uma motivação de ver o outro como irmão de caminhada. Então, os objetivos de uma reencarnação, de fato, eles estão ligados à sensibilização do espírito reencarnante quanto aos pontos de maior resistência, aquilo que muitas vezes é a maior dificuldade da gente aprender. Quando ontem eu coloquei que metade da próxima reencarnação ela já está organizada, nós já jogamos os dados lá para frente, é uma realidade. O que eu tenho? A outra metade. O que eu vou fazer com isso? Transformar tendências e qualidades. Mas então eu tenho que reprimir tudo? Não, tem que entender. Tem que trabalhar a sua resiliência. Trabalhar a sua força interior e entender que a vida tem desafios. E que quando nós, por exemplo, fazemos uma corrida, fazemos uma competição, né, em que pese o termo, de bicicleta, por exemplo, eu estou treinando, me fortalecendo, eu estou trabalhando saúde, às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, mas o meu objetivo tem que ser o percurso. E essa questão de ser melhor, é melhor em relação a si próprio, não do outro. Né? Se reconhecer como filho de Deus, como filho querido e amado de Deus, eu vou contar uma coisa para vocês. Todos os dias, ao acordar e ao dormir, eu dou boa noite para Deus, dou boa noite para Jesus. Ao acordar, eu também. Às vezes passa alguma coisa e falo, opa, bom dia. Bom dia, meu pai, bom dia, meu mestre. Por quê? Porque não adianta eu só pensar em rezar, em pedir coisas. Eu tenho que desenvolver com o Criador e também com o Mestre Jesus uma relação de proximidade. Porque que pai é esse que é visto como aquele que pune? Que irmão divino é esse que eu não posso saudar, dizer bom dia para ele? Que coisa é essa que eu coloco a minha fé distante do meu objeto de fé? Então Deus é para ser vivido. Deus é para ser sentido. Deus é para nos fortalecer,
Porque quando eu digo inteligência suprema, a inteligência nunca é burra. A inteligência não é ruim. A inteligência é amor. E eu tenho que ter proximidade. E nesses momentos que nós encontramos uma escada à nossa frente, às vezes eu vou precisar, será que eu dou conta? E eu tenho que me ver como filho querido e amado de Deus. E quando a gente fala de início de evolução, nós somos as crianças de Deus. Nós somos as crianças de Deus. Se um filho nosso quebra alguma coisa, nós não vamos puni-lo exemplarmente para que nunca mais ele faça aquilo. Nós, em primeiro lugar, criamos condições favoráveis a que ele não consiga se machucar, de proteção. Em segundo, nós vamos orientá-lo para que ele não faça mais isso. Se ele realmente insistir em não aprender, nós vamos mostrar para ele como é perigoso fazer aquilo, como não funciona fazer daquele jeito, que é o sofrimento, que é um degrau, uma escadaria um pouco maior. Mas o destino da escadaria é sempre o mesmo. Então, nós vemos que o objetivo é muito bem traçado. E quando nós falamos de possibilidades, nós já estamos equipados. Nós estamos plenamente equipados. É cada um olhar para si próprio e perguntar, poxa, estou vendo que eu tenho que desenvolver isso, que eu tenho que fazer aquilo, tenho que me cuidar dessa maneira, tenho que estar mais sensível para determinadas causas. Nós sabemos o que estamos fazendo. Então, o objetivo da reencarnação não é de punição, mas de reparação e crescimento espiritual, moral. E esse é o objetivo também da evolução espiritual. O maior entendimento, uma vivência pautada pela ética, pela moral, pelo equilíbrio e pela resiliência. Então não basta sofrer. Se sofrer fosse importante, muitas vezes o sofrimento é cultuado, né? Eu acho que eu pediria umas 3 reencarnações de total sofrimento e depois eu seria um espírito iluminado. Era mais fácil. Mas a questão é que nós temos a lei de Deus inscrita na nossa consciência. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 621. Então eu já tenho isso dentro de mim, né? Nós temos aí a consciência da necessidade de reparação. Reparação é assim, você já tem condição de reparar? Você quebrou meu vaso, você conserta o seu vaso, ou me dá um outro vaso. Você vai ver que tem que tomar cuidado com as coisas. Não é punição, é a necessidade que cada um de nós tem de realizar, tem dentro, né? Falar, desculpa, eu errei, me perdoe. Isso é reparação. Isso conserta muito a questão inicial. Não significa que o outro não fique magoado ou que fique ferido. Por exemplo, eu posso atropelar uma pessoa e pedir perdão, mas ela ficou com algum problema, ela ficou doente, ela precisou fazer uma cirurgia. Então, uma coisa é o perdão, ok, né? Mas a outra coisa é a pessoa continuar vivendo, né? Bom, então o perdão é do campo da resiliência. O perdão é uma coisa interessante, porque muitas vezes a pessoa passou por um sofrimento atribuído a uma outra pessoa. E ela sofre a vida inteira. Ela tem um trauma. Por quê? Porque ela parou no erro do outro. E esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa ou trabalha num processo de conscientização. Se o erro é do outro, por que você está sofrendo? E vai que o outro já tenha se resolvido, melhorado e crescido. Então o perdão é assim, eu posso seguir em frente apesar do que você fez, porque isso que você fez é seu, não é meu. Isso que você fez é da sua responsabilidade, é do seu processo. Eu vou me cuidar o melhor que eu puder, e talvez esse seja mais um degrau da nossa escada. Então não dá para ser refém do próprio erro ou do erro do outro. Não, isso está acontecendo comigo porque na existência passada eu fiz, eu aconteci, eu fui bandido, eu fui vilão, Então esta existência é para você
se colocar na situação de sensibilização e não ser mais. É aquela história da mulher adúltera. Vai e não peques mais. Em que pese nunca ninguém ter sabido o destino do homem. Né? Mas para ela, vai e não peques mais. Vai e não faz mais. Eu estou fazendo isso porque eu pratiquei um aborto há 20 anos. Não é banalizar dizer, eu não faria, porque senão ninguém se renova. Não tem doutrina espírita se você ficar parado tentando pagar uma conta, porque é um erro falar assim de Deus, falar assim da lei da evolução, da lei do progresso, do trabalho, de todas as leis que nós conhecemos. Então, quando eu cometo um erro, o meu compromisso é, eu não faço mais. Isso eu não faço mais. Nesse ponto eu já cresci. Então, agora tem uma questão que é do auto-engano. É sempre acreditar que a fruta podre ainda vai amadurecer. É ficar achando que a coisa vai mudar. É esperar que o outro mude. Quando a mudança é cada um que resolve, é de si próprio. Mas eu não posso me enganar. Isso acontece muito com mulheres que passam por situação de violência. Mas ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Ele não vai mudar porque a primeira vez que ele te bateu, você deu a permissão. Pode bater de novo. Mas eu tenho medo. Ok, o medo dá para trabalhar. A lei vai te ajudar. Mas você tem que enfrentar o seu próprio medo. É um processo que é o que nos trava diante da evolução. A insegurança. Isso não é esperança, é auto-engano. A fruta podre não amadurece. Mas eu posso pensar numa nova fruta, eu posso pensar que aquela situação não me convém, que eu próprio não cometo mais aquele erro, porque vai que eu seja a própria fruta podre. Eu tenho que trabalhar no campo da minha transformação, eu só estou aqui para isso. Tá? Então, vontade e resiliência. Esse livro que eu tenho uma verdadeira admiração. Pensamento e Vida do Emmanuel. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Não impede a reflexão mental, e ele fala mais algumas coisas, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Então as palavrinhas estão em destaque: vontade, sintonia, disciplina, sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. E aí a gente vai para frente. E nessa questão, que é a questão número 2 do Pensamento e Vida, eu fiz esse desenhinho aí, porque ele se refere meio dessa maneira. Então, lá em cima tem a mente ou o espírito. Né? Embaixo já tem a vontade. Depois nós temos ali uma caixinha do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. E aí a questão do desejo, ela está muito ligada à fantasia, aquilo que nós falamos logo no início. A questão do desejo é assim: eu ganho uma caixa de bombons, espero todo mundo sair e falar, vou comer tudo. Eu tenho o desejo e o objeto do meu desejo. O que a vontade faz? Ela bota uma plaquinha e fala, mas o que é bom para você? Você quer engordar? Você quer ter dor de barriga? Você quer ter espinha? Você não é diabético? A vontade nos faz botar o pé no chão, nos faz refletir sobre nós próprios. Então a vontade, ela reflete assim, você diante de alguma coisa que você quer, que você remói, e ele te diz o que é melhor para você. Aí você escolhe um objeto em detrimento de outro. Então é o exercício da vontade. Eu quero isso e, portanto, essa outra coisa não serve para mim. E o que é que eu faço? Olha, eu como um hoje, como outro amanhã, ou como um hoje, o outro daqui a uma semana. Ou, não gosto de chocolate, dou a caixa de chocolate, compartilho de alguma maneira. O que eu faço? Eu vou escolher o que é bom para mim. Isso reflete autoconhecimento, autoaceitação e autoestima. Né? Então, depois na caixinha da inteligência, nós temos muita gente inteligente,
mas que só marca gol contra. Por quê? Porque usa a inteligência de modo negativo. Na questão da imaginação, se nós pensarmos, quanto tempo que nós gastamos imaginando o que nós vamos dizer para o outro, o que a gente faria se tivesse, o que não sei o quê, e a gente usa a imaginação remoendo coisas que não nos servem mais, que não nos alimentam mais, situações tóxicas que não nos servem mais. Porque não adianta eu falar de uma pessoa renovada se eu me comporto sempre do mesmo jeito. Eu tenho que arriscar, eu tenho que ir para o novo. E a mesma coisa a memória. Quanta coisa que a gente tem na memória, nessa memória que está na mente, que está no espírito, mas que não nos lembramos, que a memória é uma coisa, a lembrança é outra. Eu trabalho no campo da lembrança. O que eu lembro? O que é esta existência? Qual é o foco? Então, esse livro, se vocês tiverem oportunidade, talvez vocês já tenham, senão vocês podem tentar ver a lição número 2, que é vontade. É um livro precioso. Então, o espírito, a vontade, e a vontade administra tudo isso. Olha, você não vai usar, o que você prefere? Usar a sua inteligência ou para o bem ou para o mal? Porque tem uma coisa chamada causa e efeito, mas a escolha é sua. Você não será punido por ninguém. Cada um constrói o seu próprio destino. E também a questão da imaginação. Por que eu vou perder tempo pensando nisso? Então, chega uma hora que nós dizemos, isso está resolvido. Não é passar por cima, não é reprimir. É entender que uma determinada situação se esgotou. Né? E da mesma forma, a memória, trabalhar no campo da lembrança e ver o que a gente tem que utilizar disso tudo ou não. Aí, brilhe a vossa luz. Ainda nesse texto, o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Olha que coisa bonita, o potencial de luz do nosso espírito, é potencial. Deve fulgir na sua grandeza plena. Quer dizer, em algum momento nós vamos brilhar muito, mas isso começa num pontinho onde eu acendo uma pequena luzinha. Ele já não sai brilhando de uma vez, ele vai gradativamente, o espírito gradativamente vai usando esses recursos. Conceito de educação, Emmanuel fala, né? Pestalozzi, que foi o professor de Kardec, esse texto está em um conceito primoroso de Vinícius, no livro Escola do Mestre, é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Portanto, isso já está dentro de nós, desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Dá para fazer numa reencarnação só? Não. Porque ele fala de indivíduo e nós entendemos como espírito, porque o texto não é um texto espírita, que nessa época ainda não existia o espiritismo, em que pese a educação de Pestalozzi ser primorosa. Então, se não é possível dentro de uma reencarnação, eu tenho que entender gradativamente o meu processo. Reencarnações sucessivas formam um processo. Então, eu tenho que começar a trabalhar nesse campo. Deus não refaz o trabalho e não consegue criar imperfeito, porque senão ele perderia a divindade. Educando para a resiliência e não para o fracasso. Então nós temos que repensar nossa forma de olhar a criança. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero ter 4 filhos. E eu digo, para quê? Para que 4? E também não sei como é que é aqui, mas às vezes a pessoa quer muito um filho e assim que ele nasce, não tem quem cuide dele. É onde eu vou botar esse filho? Em qual creche? Em qual berçário? Quem vai poder cuidar? Porque eu tenho que fazer outra coisa. Então a vida precisa ser repensada. Que espaço existe para esse tipo de crescimento, para esse tipo de cuidado, para essa vivência? Então, nós temos... mas agora que eu tenho... Bom, o que acontece? Nós temos que nos preparar para a vida. Nós temos que ter um projeto de vida.
A gente tem um projeto para comprar um carro, a gente tem um projeto para comprar uma casa, para fazer uma viagem. Nós temos um projeto de crescimento espiritual para os próximos 10 anos, por exemplo. Nós nos sentamos e olhamos para dentro e falamos, olha, eu preciso disso e dá para eu começar por aqui, porque se eu tiver que começar por ali, eu não vou conseguir ainda. Né? E olhar para a criança como um espírito que nos foi confiado e que nós acolhemos já, provavelmente dentro de um projeto reencarnatório e que veio para também ser desenvolvido. Né? Então aqui, não sei se dá para ler, mas o pai com a menininha falou, se você não arrumar suas coisas, você não vai sair. E no outro, assim que você arrumar suas coisas, nós já vamos sair. Né? Então você estimula a ordem, a organização, educa e coloca a regra, sem violência, sem diminuir, sem ofender, sem massacrar. Mas aí nós temos o tempo todo Jesus como modelo. Mas pensa ser como Jesus. Não é fácil, né? Hoje, algum de nós conseguiria agir como Jesus agiu? Eu acho que não, né? Estou vendo uns espíritos aí iluminados, mas eu acho que não no tanto de Jesus. Então, vamos pensar um pouquinho. Caminho, verdade e vida, que ele é tido dessa forma. Jesus, ele se manteve em contato com Deus, com o Pai, e geralmente o encontrava durante horas. Ele ia fazer as suas orações, ele conversava com Deus. E é muito bonito porque num texto em João tem uma prece que ele faz no horto, né? E ele pede por nós, né? Para Deus, com o amor que me tem amado. Eu peço esse amor também para aqueles que estão ao meu redor, para aqueles que me seguem. É um texto lindo e primoroso. Então ele se comunicava, porque não é assim, Pai nosso que está no céu, puxa, amanhã eu tenho que levantar cedo, hein? Não, aquele é um momento de encontro. Pensa que aquele encontro é um encontro com o Criador. Pensa que aquele encontro era o que fez com que Jesus, que foi resiliente, porque passou por uma série de desafios, ele fazia isso. Ele se ateve à sua missão. Ele tinha foco. Nós nos preocupamos com tantas coisas que perdemos o foco do que nós viemos fazer aqui. Não dá para fazer tudo. Nós já colocamos que a reencarnação tem uns 2, 3 eixos, que tem um desdobramento, mas que se a gente analisar, estão ali nos 2, 3 eixos. Nós já viemos com as tendências necessárias para desempenhar esse papel. Então eu preciso pensar, qual é o foco? Porque senão eu quero tudo, e tudo não vai dar. Tudo eu perco a qualidade da vida, eu perco a capacidade de reflexão. Então eu tenho que escolher alguma coisa. Portanto, aprender a falar sim, mas também aprender a falar não, para mim. Ele preservava as suas energias e não se envolvia em debates sem sentido. Nós não precisamos entrar na conversa de todas as pessoas. Nós não precisamos opinar para todos. E muitas vezes não devemos. Às vezes nós temos que escutar, por quê? Porque o outro não quer escutar, o outro não está pronto para ouvir. Então não adianta falar. Numa discussão, o que a gente diz? O outro está brigando, o outro está nervoso, está agitado, está irritado, é uma metralhadora cuspindo fogo. Você vai dialogar nessa hora? Nessa hora você tem que sair da frente, porque é hora de se preservar. No momento oportuno, é retomar, desde que a outra parte queira te ouvir. Porque quando o outro não quer ouvir, não adianta falar. Adianta pensar, o que é que eu faço com isso? Ele dizia muito obrigado, ele demonstrava gratidão. E nós temos que olhar para as coisas com gratidão. Olhar com carinho para as oportunidades da vida. Esse sentimento, gratidão, é um sentimento terno.
que pode vir através de um abraço, de um olhar, de um gesto. Mas eu preciso fazer o quê? Aprender a ler essas manifestações. Esteve consciente dos seus recursos. Ele sabia o que ele podia fazer. Ele sabia que ele dava conta de tudo que está relatado. Falou por parábolas, uma porque naquela época se falava muito dessa maneira, o povo hebreu. A outra, porque a linguagem simbólica, ela é uma linguagem para sempre. Então, cada vez que nós lemos uma parábola, nós entendemos um pouco mais. Isso é linguagem simbólica. E é precioso olharmos para tudo isso. Então, ele tinha o quê? Autoconhecimento e autoestima. Está faltando pão? Deixa que eu vejo. É para curar não sei quem, eu tenho condição para isso. Ele não gastava tempo julgando os outros. Porque ele mesmo falou, você não pode julgar, porque senão você será julgado. Ele tinha um plano, isso que a gente colocou agora. Qual é o seu plano? Ele tinha organização, ele tinha um objetivo, uma organização de processo e monitoramento. Então, tudo que nós queremos, quando temos um projeto, eu tenho que saber onde eu quero chegar, como eu vou me organizar para chegar lá, eu tenho que ter disciplina para cumprir as etapas e tenho que ter monitoramento, porque todo projeto acaba passando por alterações. Tinha um comprometimento com a causa e vivia uma vida de significado. Isso é importante. Qual é o significado da vida de cada um de nós? O que é importante de fato, em termos de valores e não do ter? Formou uma equipe. Ele tinha respaldo de amigos, de família, daqueles que confiavam na palavra dele. E olha, foi traído e foi perseguido. E foi resiliente. Fazia perguntas, procurava se informar, avaliava, analisava. Muitos viram a maçã cair, mas Newton perguntou por quê. Então nós precisamos aprender a observar. E tratava todos como iguais. Perdoava. Ele não ficava refém do outro. Pai, perdoa esses dois aqui, porque eles não sabem, que esse povo que está fazendo isso comigo, eles não estão sabendo. Eles não têm o grau de consciência ainda para saber o quão eles estão fazendo errado. Quando nós julgamos, nós perdemos essa dimensão. Por quê? Porque o erro é do outro. Orava pelos seus discípulos e pelos necessitados. E vivia o amor no controle do plano da existência dele aqui entre nós. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Então, se eu pensar em toda a questão do modelo, talvez a gente não alcance. Mas se a gente pensar, olha, plenamente, mas se eu falar, isso aqui eu já posso fazer nessa. Eu já posso aproveitar o modelo de Jesus para fazer esse tanto de coisas. E um dia esse espírito trabalhou contra os seus medos. Ele não foi criado pronto, ele fez o processo de evolução. Maria trocou as fraldas dele, falou, não faça isso, faça aquilo. Ele passou por um processo, né? Ele servia, amava e doava. Ele via as pessoas como dádivas de Deus para si e não como problemas. Isso é bacana a gente parar para pensar, né? E você é uma dádiva na vida do outro? Ele veio para ser uma bênção, mas nós somos uma bênção na vida do outro? Nós somos uma bênção na vida do outro? E aí nós vemos o espírito como um diamante bruto e depois como um diamante lapidado. Ali parece uma pedra qualquer, mas a pessoa que trabalha nesse campo olha e fala, olha, aqui tem um diamante, aqui tem uma pedra preciosa. Nós ainda estamos em estado bruto, mas o nosso destino é essa pedra maravilhosa, que reflete a luz, que distribui a luz. E, fechando a nossa conversa e dando tchau por enquanto para todos vocês aqui de Portugal, que estão nesse evento, agradecer mais uma vez e dizer, em qualquer momento, diante de qualquer situação de vida, nunca olhe para si próprio como uma pessoa menor. Vocês, cada um de nós somos os filhos queridos e amados de Deus. Nós somos potencialmente aquele diamante lapidado,
mas para chegar ali, ele passou por provas. Se o diamante fosse humano, ele diria, nossa, como doeu cortar aqui. Mas quando ele olha para si próprio, no esplendor da sua evolução, que é o nosso destino, valeu a pena. E quando nós falarmos valeu a pena, nós vamos dizer o processo, o afloramento de Deus em cada um de nós é a coisa mais importante. Então, que cada um de vocês possa deixar brilhar a vossa luz. Se for um pouquinho, não importa. O importante é começar, entrar em contato com essa força. Muito obrigada, minha gratidão a todos.